acolhimento, o nosso movimento de acolher as dores da nossa alma, ou as dores da alma do outro também. Essa reflexão da noite vem nos inspirar na importância da gente saber e aprender movimentos de acolhimento. O que é acolher-se, primeiramente, né? Vamos pensar nessa palavra, né? Acolhimento. Quando a gente fala acolher, a primeira imagem que me vem de quando eu penso em acolhimento, eu penso num abraço. A gente vai para o físico, né? Do concreto, assim, gestos de acolhimento. Então, quando eu penso em acolhimento, eu penso em abraço, eu penso numa cama fofinha, eu penso numa mesa de café, eu penso num carinho que a gente faz para quem a gente ama, eu penso em você lembrar do que a pessoa gosta e entregar aquilo do seu melhor para ela. Tudo isso pode ser acolhimento. Mas aqui eu quero ir um pouco além dos gestos, das atitudes mais concretas do acolhimento, que também fazem parte, para a gente pensar na atitude interna de acolher, que tem muito a ver com a atitude oposta, que é julgar. Então eu quero que fique essa ideia aqui para nós, que quando a gente fala de acolhimento, a gente está pensando em não julgamento. E o quanto é complexo isso para nós humanos, aqui vivendo numa sociedade de pessoas tão diversas, convivendo com seres de níveis evolutivos tão diferentes, de tendências e características tão diferentes. Como é fácil para a gente julgar. E o acolhimento é o oposto a isso. O acolhimento é o movimento da gente suspender os nossos julgamentos, as nossas opiniões, os nossos preconceitos, as nossas regras, e ir ao encontro do outro, ir ao encontro da dor do outro, ir ao encontro daquilo que a outra pessoa vive. Como a nossa tendência mais antiga, pelo nosso estágio evolutivo, é julgar, a gente vai precisar ficar atento a isso. Quando eu estou julgando, muito provavelmente eu não vou estar compreendendo o outro e eu não vou estar em muitas condições de acolher. Tá? Então nós partimos daí. A gente vai sempre fazer uma reflexão nas nossas relações, quando a gente pensar em alguém que precisa de acolhimento. Acho que seria legal você se fazer essa pergunta: será que eu estou julgando essa pessoa? Ou, se for o caso de você para consigo mesmo, do autoacolhimento, será que eu não estou me julgando demais? Porque quando a gente faz isso com o outro ou com a gente, são dois movimentos meio que se excluem. A gente está deixando de acolher. E aí, completando o título da palestra, acolhimento do quê? Das dores da alma. Das dores da alma. No mundo como o nosso, nós estamos sujeitos a vivenciar dores, a experimentar dores. A dor faz parte da vida. E as dores da alma também. Quem de nós nunca enfrentou ou não está enfrentando algumas dessas situações que são decorrentes de eventos, de situações da nossa vida? Perdas, doenças, perda de um ente querido, separação, divórcio e várias situações que muitas vezes nos afligem e nos doem no sentimento. Uma decepção com alguém muito importante, uma ferida de confiança, de traição à confiança. Tudo isso pode ser motivo de dor na alma. E ainda, pegando essas situações todas que a gente está falando, que todos nós poderemos ter passado ou estar passando por alguma delas, e muitas vezes é através delas que a gente busca a ajuda do tempo religioso, na hora que a gente está sofrendo, na hora que a gente está aflito, na hora que a gente está se sentindo desesperado, e a gente se agarra a algo. Para além dessas situações que a gente está falando de dor, nós ainda temos vários outros processos que também são dores, processos emocionais, processos de adoecimento emocional e mental, que também a gente pode configurar na categoria de dores da alma. Por exemplo, as depressões, os transtornos de ansiedade, os vários transtornos ligados à questão emocional e da personalidade. Por exemplo, sentimentos de culpa muito grande, ruminação de mágoas e ressentimentos. Todos esses processos, essas coisas que a gente está nomeando aqui agora, remorsos, tudo isso pode doer na nossa alma.
um assunto que dali a gente não consegue ir adiante, a gente fica preso naquele tema, naquele assunto. Tudo isso pode ser dor da alma. O que a gente precisa pensar então é que esses processos que nos doem, pensando que nós somos seres energéticos, seres espirituais, são lugares onde a nossa energia está desalinhada. Então, quando a gente está falando de uma dor da alma, é algo no seu íntimo, na sua alma, que se desajustou. O desajustado em nós ou no outro não melhora com a nossa condenação, nem com o nosso julgamento. O desajustado e o desajuste não se alinham com o julgamento. A compreensão ajuda muito mais, o acolhimento ajuda muito mais como um movimento de cuidar dessas dores que eu estou nomeando. Então, alguém que está sofrendo muito, e se alguém for cada um de nós aqui, precisa primeiro, como primeiro movimento, ser acolhido. Para que nesse acolhimento, essa alma que está em desajuste, esse sentimento que está em desajuste, possa ir reencontrando o seu caminho. Então, quantas pessoas às vezes carregam um trauma antigo, algo de infância, de abandono, de rejeição, aí está vivendo uma coisa na vida adulta, e aí reativa toda aquela memória, toda a carga emocional daquele passado, e fica muito difícil de suportar, às vezes, uma situação que para mim é simples, e para o outro é pesada. Aí a gente vai, às vezes, olhar para a dor do outro sobre o nosso ponto de vista, sobre eu passei por isso, eu estou ótimo, eu superei, por que fulano está assim? Por que não melhorou ainda? É um espírito diferente. Cada um tem uma história e um jeito de lidar com essas dores. Então a gente precisa considerar, quando a gente está falando de dores da alma, numa visão espírita, numa ótica espiritual, a gente está pegando todas essas coisas que eu acabei de falar, dores decorrentes da existência, situações da vida, ou dores que se tornaram adoecimentos emocionais, pensando que tudo isso tem raízes mais antigas. Nada do que a gente sofre aqui é por acaso e vem do nada. Então você reagir e sofrer e lidar com as suas dores do seu jeito tem a ver com um histórico ser espiritual, que nós não temos acesso a esse histórico inteiro, mas a gente tem algumas ideias de quem a gente possa ter sido no passado. Então, entendendo que a gente tem uma história espiritual que teve aí muitas fases, muitas etapas, muitos percalços, e que a gente traz essa herança, essa bagagem, quando a gente fala de dor da alma, a gente está falando de algo muito antigo, que tem camadas muito profundas. Às vezes nós não lembramos, mas às vezes tem algo ali que está sendo acionado e trazido à tona, e por isso que para aquela pessoa é mais difícil do que é para você ser separado de um ente querido. Ou por isso que para alguns um trauma de separação, de abandono, ou um divórcio, ou perder o emprego, ou uma falência financeira, para cada pessoa isso pode ter um significado diferente. Por isso, antes da gente julgar, lembremos, é um espírito ali que tem um caminho diferente do meu, que tem uma história mais antiga e mais profunda do que a minha. Então não dá para a gente colocar medida, a nossa medida, sobre o caminho do outro. Dessa forma, essa é uma postura que a gente busca, ela é uma postura mais amorosa, porque ela não é de julgar. A gente pode estar mais disponível ou criar condições de ajudar mais do que se a gente colocar a nossa métrica, o nosso ponto de vista e tentar impor sobre o outro. Geralmente, quando a gente está lidando com uma dor, pode dar um desespero, quando a gente está sofrendo muito, um desespero de achar logo o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer para melhorar? Ou também, quando é alguém que a gente ama, a gente ficar assim, como que eu posso ajudar? O que eu tenho que fazer para ajudar essa pessoa? A gente já começa a querer dar sugestão para a pessoa de como que ela pode melhorar. O primeiro movimento que a gente precisa fazer, antes de sugerir o que fazer, acolhe primeiro. Lembra de acolher essa pessoa primeiro,
ou acolher você primeiro, antes de sugerir o que deve ser feito. Porque às vezes nessa pressa de já sugerir alguma coisa que a outra pessoa possa fazer para resolver, esse outro pode se sentir incompreendido, julgado, como se não estivesse se esforçando, como se não estivesse tentando fazer alguma coisa. Então a gente pode sugerir sim coisas para fazer. E alguns de nós somos muito práticos, às vezes quem está sofrendo, a gente fica ali e quer fazer alguma coisa para ti, a pessoa acorda, faz alguma coisa por você, sim. Mas antes de fazer alguma coisa por nós, ou pelo outro, esse movimento, ele precisa vir primeiro. O movimento de acolher. Esse movimento talvez vai fazer com que a sua ajuda ou as suas sugestões sejam melhor recebidas por essa pessoa que está ali numa necessidade, num sofrimento. Então, eu gosto muito de pensar que, já que a gente tem esse movimento e é da nossa cultura de fugir da dor, de correr da dor, eu gosto muito de pensar na ideia do abraço, ou do ir de encontro com a dor, que não é algo fácil, para a gente evitar complicar o nosso sofrimento. Por que eu estou falando de complicar o sofrimento? Às vezes a gente está passando por algo, está doendo, está sofrendo, e aí a gente tenta distrair, a gente tenta fazer alguma coisa para tirar aquilo da mente, a gente tenta ignorar um pouco o assunto, e vai fazer outras coisas, e tem que levantar e seguir a vida, e ignora aquele assunto, e ignora aquela dor, e ela fica lá. E muitas vezes aquilo que fica lá se tornam outros problemas mais complexos depois. Por exemplo, aquilo ficar tão soterrado, escondidinho lá nos porões do seu inconsciente, e uma hora, quando alguém faz uma coisinha pequena, você estoura com a pessoa, aquilo tudo vem à tona, e nem sabe por que estourou, que explodiu. Mas muitas vezes esses assuntos que a gente não cuida, eles manifestam de outras formas, e aí eles vão espirrar, respingar em quem está mais próximo, nos mais íntimos, em quem a gente mais ama. Então é melhor que você entenda assim, o que está doendo aqui em mim? E cuidar disso, e assumir que está assim, que está difícil, que está pesado, que precisa ter algo ali a ser cuidado, do que ignorar, esconder, deixar para lá, e em algum momento aquilo vir sorrateiro, te pegar desprevenido, e você começar a brigar e a machucar as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes, quando a gente não cuida da nossa dor, a gente começa a culpar as outras pessoas ao nosso redor pelo nosso mal-estar. Mas se eu entendo o que é que está doendo aqui em mim hoje, nessa fase da minha vida, que dor que eu estou cuidando, o que é isso que me machucou, que me feriu, e eu cuido disso, eu fico com menos possibilidade de ser uma pessoa reativa. Uma pessoa que explode, que reage assim de forma muito exagerada. Então, um exemplo que eu quero trazer aqui para nós, para a gente perceber que quando tem dores envolvidas, principalmente dores não cuidadas, é quando você tem reações muito exageradas às coisas. Aconteceu uma coisa que é bobinha, que é simplesinha, e aquilo é desse tamanho, a sua reação foi desse tamanho. Era para sentir medo, às vezes raiva, ou ficar triste, mas aí você reagiu muito maior do que o que é. Muito desproporcional. Esse é um sinal. Quando a gente reage muito exagerado a alguma coisa, é sinal assim, pegou num negócio aqui. Num assunto meu, numa dor da minha alma, em algo mal resolvido. E aí por isso que reage assim exagerado. Então a gente escolher se cuidar, a gente escolher dar atenção para nós, se acolher, é um caminho da gente melhorar não só a nós, mas a gente melhora também para quem está ao nosso redor. Porque aí a gente não estoura com essas pessoas, a gente não respinga nelas as nossas dores não curadas, as nossas feridas não cuidadas. Então é um caminho de autoconhecimento e de amor a si, mas é também amor com o outro. Quando a gente escolhe fazer um caminho de autoconhecimento, quando a gente escolhe fazer um processo de terapia, quando a gente escolhe se cuidar das várias formas que existem, é para você, mas é também para os que estão com você. Porque você ficando bem, você acaba que não piora tanto o ambiente, ou não transmite tanto daquele peso ou daquela carga com que você está cuidando.
Então, acolher é uma boa escolha. A gente começar se acolhendo e começar a cuidar dessas nossas questões é uma boa escolha. Tá? Então, não vamos fugir da dor, a gente evita e corre muito dela. Mas vamos olhar para as nossas questões e aí voltar para si e se fazer essa pergunta: o que dói na minha alma? Só você que sabe o que dói na sua. E se você deixa isso desatendido e não cuida, vai ficar ali por ser cuidado e às vezes traz efeitos muito difíceis para a sua vida e para quem convive com você. Então a gente precisa fazer esse movimento de ir para dentro de nós, de se fazer essa pergunta: o que é que está doendo aqui? Não estou legal hoje? Onde que foi que pegou? Que dores do meu espírito, da minha alma eu preciso cuidar nesse momento? Então tenhamos a coragem de nos fazer essa pergunta de vez em quando, para que a gente possa então dar atenção para esses temas nossos que pedem cuidado. Então as dores da nossa alma, elas pedem cuidado. São partes nossas que estão chamando ali a nossa atenção. Então qual que é a primeira forma de nos acolher? É dar atenção. É dar atenção para aquilo, é não ignorar aquilo. Então, começar a dar atenção para nós, para a nossa alma e se voltar para dentro, é um jeito de começar esse acolhimento. Tá? Então aqui a gente já vai começar a passar por uma parte da nossa reflexão da noite, que é assim: tá, entendemos que é importante acolher, tem um tanto de benefício, traz consequências positivas. O que nós podemos fazer a respeito? Nesse sentido de saber se acolher, de aprender a se acolher. Uma delas é ter momentos de recolhimento. Ter uma hora para você, um momento seu. Nos livros espíritas, nas obras básicas especificamente, Kardec usa uma palavra, os espíritos usam uma palavra que é muito repetida, que é o recolhimento. Hoje em dia a palavra mais moderna para isso é meditação, mas é a mesma coisa. É esse estado de você ficar mais quieto e voltar para si. Quando a gente está muito sofrido, com muita dor, com muita coisa acontecendo na nossa vida, às vezes o que a gente vai menos querer é ficar recolhido. Dá uma vontade de sair correndo e às vezes dá uma vontade de fazer muita coisa. Porque às vezes é para isso também me ajudar a não fazer contato com aquilo. Então assim, mexe muito no telefone, fica com muito barulho, a televisão sempre ligada, sempre conversando com alguém, sempre fazendo muita coisa, sempre ocupando muito tempo. Para quê? Para não fazer contato. Esse excesso de muita coisa para fazer e de estar sempre para fora é um jeito de fugir do dentro. Às vezes o dentro não está muito legal. Então, às vezes, você tem a coragem de escolher assim: eu vou desligar esse TV, eu vou pôr esse telefone de lado, eu vou diminuir a quantidade de coisa e eu vou ficar mais quieto. Eu vou parar essa noite e vou ficar aqui comigo, vou ficar mais recolhido. Esse é um movimento que pode te ajudar a se aproximar disso que você precisa cuidar. Se a gente estiver muito atarefado, acelerado e muito para fora, a gente nem sente o que é, às vezes vai passando e fala: não, estou bem, já superei. Essas coisas. Quando vê, aí desenvolve uma doença e vai ver lá o fundo emocional da doença. E vai ver uma dor lá de não sei quantos anos atrás que não curou e ela se manifestou de alguma forma. Então, às vezes a gente vai olhando para os nossos sintomas, os mais superficiais, tipo dificuldade de dormir, uma gastrite, uma tensão no pescoço, umas coisas assim que a gente vai tendo, e a gente não percebe que aquilo está ligado com alguma coisa que a gente sente. E aí é muito mais fácil medicar, toma ali o que você está acostumado a tomar, para de sentir aquele incômodo, ou começa a tomar alguma medicação para dormir. Nada contra, a gente tem os recursos, vamos usar. Mas assim, eu estou dizendo assim que é um jeito de lidar que a gente está enquanto cultura, que você sente as coisas, toma um negócio, para de sentir, deixa passar, vai passando, vai atropelando, e aquilo fica por lá, por algum lugar para ser cuidado. Só que são camadas e camadas e camadas de coisas que a gente vai colocando em cima, e uma hora que ele começa a ficar grande demais, nos fazer sofrer demais.
Então, é muito importante, como primeira sugestão para nós, que a gente tenha um momento de se recolher e de ficar consigo. Principalmente, práticas de respiração. A gente precisa aprender a fazer isso, todas as técnicas meditativas, todos os caminhos espirituais falam sobre respira, concentra, eleva o seu pensamento. Não é assim que a gente fala quando vai fazer prece? Por que a respiração? Por que esse momento de se voltar para dentro? É para nos ajudar a sintonizar com esse lugar mais profundo. Isso vai nos ajudar a não resolver tudo o que está acontecendo, mas é um começo de acolhimento. Às vezes a gente não sabe o que fazer, você está lá desesperado, ou está sofrido, ou está aflito, está confuso. E fala, o que eu faço? A primeira coisa que a gente precisa fazer enquanto movimento é parar e dar uma respirada. Tentar aquietar. Às vezes não é tão simples fazer isso que eu estou dizendo no momento que você está aflito. Mas é um movimento de algo que te ajude a aquietar e a desacelerar. A música me ajuda muito a fazer isso, até por isso a gente tem esse recurso aqui de cantar, de trazer essa vibração, a melodia. Às vezes você não está num momento muito quieto, mas colocar uma música que te conecta já te deixa em maiores condições para aí você sentar e fazer uma prece. Tem algo que você faz antes que te dá uma acalmada, e aí você consegue, agora eu consigo sentar e respirar e ficar aqui comigo um pouquinho para entender o que é que está acontecendo. Porque não adianta perguntar o que eu vou fazer se eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, a primeira sugestão para nós de acolhimento é atenção. Presta atenção no seu mundo interno. Faz alguma coisa que te leva para esse interno. Tá? Isso vai nos ajudar a perceber isso. Qual ferida que pegou? Por que foi que eu fiquei assim? Parece que eu cheguei de tal lugar, depois de tal encontro, depois daquela reunião, cheguei sentindo angustiado, tenso, aflito, ansioso. O que foi que aconteceu lá? Aí eu vou poder olhar para mim e perceber assim, pegou nisso. Eu fiquei me sentindo assim. Pegou no meu sentimento de culpa, eu achei que eu não fiz tudo certo, eu tenho problema de lidar com erros, eu me cobro demais, e aí eu fiquei me sentindo culpado, que eu podia ter feito melhor. Aí você já entendeu o ponto seu. A ser cuidado, culpa, exigência, cobrança. Mas se a gente não faz esse movimento de perceber essas coisas, às vezes você só vai ficar lá ansioso sem dormir. Ou irritado com alguém da sua casa, que convive com você. Aí as pessoas que nos conhecem percebem que a gente está tenso, nervoso, ou está meio atravessado naquele dia, nem não sabe por quê. O que foi que aconteceu, o que foi que eu fiz, né? Então a gente ter esse momento, e às vezes até contar para o outro assim, não estou muito legal, então deixa eu aqui pertinho um pouco. Isso é uma escolha. Ao invés de simplesmente estourar com a outra pessoa que às vezes não sabe o que está acontecendo, não tem culpa daquilo. Ou às vezes tem uma responsabilidade naquilo, levar lá de cutuque, leva, né? Assim, e começa ali algo que complica mais a situação. Então, esse primeiro movimento da gente prestar atenção no nosso mundo interno é a primeira coisa, é o básico do acolhimento da gente, tá? Aí temos um passo a mais. Depois desse ficar consigo, recolher atenção a esse seu mundo interno, tem uma coisa que nos ajuda muito, que é lembrar que a nossa dor não é só nossa. Isso é um ponto que nos ajuda muito, porque quando a gente está num sofrimento muito grande, a nossa tendência é ficar com vergonha, sentir culpado, é achar que sou só eu que estou passando por aquilo, sentindo aquilo. Então, você lembrar que no universo, no mundo, tem outros seres, assim como você, que sofrem ou que já sofreram ou que sofrerão, isso coloca a gente num lugar humano de... Isso acontece com todos nós. Não é obra do acaso, não é só comigo, não é algo pessoal, mas quando a gente está no sofrimento ali, você ainda não desgrudou dele, a gente toma tudo como pessoal. Então, quando a gente não está bem, às vezes a pessoa que te passou e não te cumprimentou,
ou alguém que não te tratou bem, ou algo que aconteceu lá que a pessoa estressou com você e você sentiu magoada, ferida, tudo fica sendo como, tudo a gente traz como pessoal. Tudo você fala, o que foi que eu fiz, o que foi que aconteceu, o que será? E às vezes, as atitudes do outro para conosco não tem tanto a ver com a gente. Às vezes aquilo diz mais respeito de quem a pessoa é do que sobre você. Às vezes o outro nos trata mal porque a pessoa é assim, não sabe lidar com algumas coisas e é desse jeito, não tem a ver conosco. Então eu estou dizendo isso para nos ajudar, às vezes, a desalojar desse lugar, de ficar ali muito incrustado na dor e olhar para algumas situações e achar assim que é como se a vida estivesse contra mim. E na verdade a vida não está contra nós. Tudo o que nos acontece, inclusive essas coisas difíceis da nossa vida, a gente confia que aquilo vem para nos ajudar a aprender e a crescer em algum sentido. Às vezes a gente não entende nada agora, mas aquilo vem com uma finalidade, com um propósito de nos ajudar a crescer e a nos desenvolver. Então, quando a gente olha para as nossas situações, da nossa alma, das dores da nossa alma, e a gente entende assim, eu não estou entendendo muito bem, mas eu sei que isso que eu estou vivendo é para o meu crescimento, é para o meu desenvolvimento. Eu paro de me culpar ou de achar que eu sou o único. Porque ficar nesse lugar da ruminação, da culpa, ou até do isolamento, nos piora muito. Por exemplo, das dores mais... não dá para medir dor, mas eu acho que a dor de perder filhos é a maior delas. E o que muitas vezes acontece com as mães, com os pais que vão lidar com essa dor? Só resolve quando conversa com outra pessoa que já passou por aquilo. A experiência de alguém que já viveu e que compartilha daquela dor, mas vamos trazer uma outra que não seja essa, pior de todas. Alguém que perdeu uma ente querida. Aí você passou por aquela experiência e você compartilha com alguém que também já viveu aquilo. Que está cuidando de um idoso, que está ali em processo terminal, e aquele processo demorado e longo, que está sofrido. Então, quem já passou por isso, quando conversa com alguém que não se sente tão sozinho, a gente ficar na nossa dor isolado nos piora muito. Então, a gente lembrar que a gente não é o único, e às vezes até se aproximar de pessoas que vivem a mesma experiência, quem já passou pela mesma experiência, vai ter uma tendência um pouco maior do que quem não passou, de não julgar, porque sabe como é que aquilo é. É claro que a experiência de cada um é única, mas tem alguns padrões que são da experiência de perder alguém, da experiência de perder um filho, da experiência de viver uma depressão, da experiência de ter alguém dependente em casa, da experiência de passar por um divórcio. Aí quando você conversa com alguém, você contata com alguém que também vive aquilo, ou que já viveu, esse sentimento de ser compreendido, de humanidade compartilhada, de essa pessoa é humana, é gente igual eu que está passando por uma coisa e eu posso ajudar, ou eu posso ser ajudado por alguém que já passou por aquilo. Isso é uma forma da gente se sentir acolhido. A gente acaba buscando espelho, a gente acaba buscando quem já viveu uma experiência parecida para a gente se sentir acolhido. E aí, então, acho que quando a gente vai passando por esse caminho, eu estou trazendo aqui um raciocínio que é o voltar para si, atenção a si mesmo, buscar esse compartilhar, não ficar sozinho na dor. Aí tem um outro ponto que é muito importante quando a gente está doído, lidando com dores da nossa alma. Gentileza. Gentileza. Às vezes, coloca uma flor na mesa, às vezes é deixar um bilhetinho, às vezes é fazer uma coisinha pequena, é levar um leite quente, é levar um chá, um café, sei lá o que a pessoa gosta, o que vai acolher a cada um. E às vezes é fazer isso por nós. E aí eu estou partindo do concreto de novo para dizer assim,
Às vezes, o que vai acolher mais, pensando em gentileza, é você pensar assim: se fosse uma criança indefesa, desamparada, que está chorando, como que eu trataria? Porque às vezes a gente é tudo adulto, mas a gente tem tudo a criança que a gente foi dentro da gente. E que precisa de colo, de acolhimento. Então a gente traduzir nesse olhar e de pensar assim: nossa, é alguém que está ferido, é alguém que está machucado. Como que eu trataria? Se fosse uma criança. Isso pode nos ajudar a entrar num lugar, não é de infantilizar o outro não, mas é de trazer esse acolhimento. E todos nós temos condição de fazer isso. Dar uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, fazer alguma coisa pelo outro, um pensamento bom, um abraço, uma prece, estender a nossa simpatia, alguma coisa que a gente possa fazer que possa ajudar essa pessoa. Então, para aqueles que se cobram muito, lembrar disso quando você estiver precisando de se acolher e não de se cobrar, é pensar assim: pensa num amigo muito querido que estivesse passando pela mesma coisa que você, como você falaria com ele ou com ela? Porque às vezes com os amigos, com uma pessoa de fora, a gente falaria de outra forma. Ele seria mais positivo, mais confiante, ia acolher de um outro jeito, ia ajudar a pessoa a ter uma outra perspectiva, a ter mais esperança, ser mais otimista, a ter mais fé. A autogentileza é você aplicar isso para consigo. Aí, às vezes, é muito mais complexo fazer isso consigo do que fazer com o outro. Porque é você que está aflito e você que vai se dar colo. Então, às vezes, é muito complexo esse começar assim, partindo de si. Por isso que eu falei antes da experiência do compartilhar. Ela te ajuda, essa coisa de não ficar isolado na sua dor, te ajuda para quando você precisar, esse passo da gentileza consigo é mais avançado. Quando você precisar fazer isso consigo, você tem mais noção desse lugar de não se julgar e de ser gentil consigo, que é sair desse lugar da crítica, da acusação e da condenação. Tá? Então, a gente está passando aqui por um passo a passo, ou camadas desse acolhimento das nossas dores, para poder nos lembrar que tem jeito, que todos nós temos condição de ser hospitaleiros. A gente usa essa palavra da hospitalidade, do hospital, como esse lugar que abriga, que acolhe. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, né? A gente está usando a nossa hospitalidade, né? De receber, de acolher a pessoa. E eu quero trazer essa palavra para fechar a nossa reflexão com essa passagem de Emmanuel. É uma lição de Emmanuel, Palavras da Vida Eterna, que se chama Hospitalidade. Onde Emmanuel nos diz assim: tem muitas pessoas que estão desabrigadas, que estão sem teto, que precisam de abrigo, que precisam de acolhimento. Mas tem também os desabrigados da alma. Quando às vezes a gente está passando por algo muito difícil, ou muito sofrimento, a gente fica sem chão, sem teto, sem abrigo, em nós mesmos. E todos nós temos condição, ele diz assim, todos nós conseguimos abrir as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Todos nós temos condição de oferecer algum acolhimento. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Ele até traz a metáfora do abrigo e do agasalho, né? Daquilo que nos aconchega, aquilo que nos agasalha. Todos nós podemos ser essa pessoa que oferece isso para alguém. Do seu jeito, da sua forma, do jeito que você sabe. É muito melhor e as pessoas ao nosso redor vão se sentir muito mais compreendidas do que se a gente já chega sugerindo o que fazer. Tentando ajudar, às vezes, de uma forma muito prática. Às vezes a pessoa não está pronta ainda para aquela solução. Ela só quer acolher, ela só quer ser acolhida, ela só quer desabafar, ela só quer, às vezes, externar um pouco daquela dor.
sentir compreendido. Aí depois vem o que fazer, depois vem o passo seguinte, depois vem o como cuidar daqui. Mas o acolhimento é o primeiro dos movimentos. Tá? Então, eu quero finalizar com essa frase da Joana de Ângeles que eu deixei para nós no quadro, que está em Conflitos Existenciais. Joana diz assim, ó: ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas nós sofremos. Mas prestem atenção nessa palavra: ninguém está aqui na Terra exclusivamente para sofrer. Pode ser que doa, que a gente passe por situações sofridas, sim, mas ninguém está aqui só para isso, mas para criar condições da saúde real e da alegria plena. E aí eu destaquei essas duas palavras, sofrer e criar. Porque o que ela está nos dizendo é assim: a dor vai fazer parte da nossa vida, sim. Mas a gente não está aqui na Terra só para isso, só para sofrer. A gente tem condições de criar algo que nos encaminha para a saúde. Então, se a gente está com algo desajustado na nossa alma, a gente pode sim cuidar e criar as condições para reajustar, para dar atenção para aquele assunto, para dar atenção para aquele sentimento. Se é a culpa, se é a mágoa, se é a tristeza, se é a depressão, se é a ansiedade, o que quer que seja. Dê atenção. Nós não estamos aqui para viver sofrendo isso o tempo todo, mas para criar as condições dentro de nós da saúde e da alegria plena. O que ela está nos contando é que tem jeito. Se a gente fizer esse movimento, como nos disse Emmanuel aqui, está combinando com a mensagem dela, está indo na mesma direção, de acolhimento, de hospitalidade, de estender os fios do nosso coração, de estender a nossa simpatia, de estender a nossa energia, de gentileza, de amorosidade, sim, pode ficar melhor. Isso cria condições de voltar ao equilíbrio, de voltar para o eixo, de aí sair da confusão e ficar mais claro, sair daquele fundo do poço e ir para um lugar mais habitável, de sair desse lugar do sem chão e achar um chão, para falar: tá, é aqui que eu caminho, o próximo passo eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. Isso é o efeito do acolhimento em nós. A gente acha algum abrigo, a gente acha algum lugar de conforto, ali a gente se recarrega, se reabastece, e aí a gente pode entender assim: tem jeito, tem como ficar melhor, tem como melhorar, tem como sair disso. Nenhum sofrimento é para sempre. Então o efeito é que ele nutre no nosso coração fé, esperança. Então, que a gente possa sair daqui inspirados nesse acolhimento conosco, também com os outros, para auxiliar para que o caminho de todos nós, quando enfrentamos dores e sofrimentos, que ele possa ficar mais leve, pois que nós não estamos aqui só para sofrer. A gente pode sim ter uma vida mais saudável, mais alegre e mais leve. É possível. Vai confiar que essas possibilidades estão aí e que a gente pode fazer o nosso trabalho de dentro para chegar nisso. Que Jesus nos abençoe.